Olá, gente, estamos recomeçando, que façamos um trabalho ainda melhor que fizemos no período passado. E para dar início, nós vamos fazer a revisão de alguns conteúdos que nós vimos anteriormente e que eu senti que ficou precisando de algum tipo de reforço. Então, através de alguns vídeos intitulados Nossa Língua em 5 minutos, nós vamos revisar conteúdos que vocês viram anteriormente. Primeiro, nós vamos revisar conteúdo relacionado a figuras de linguagem. Vamos revisar um quiz que foi direcionado aos estudantes com as iniciais de A a J. A primeira frase diria o seguinte: não existia som se não houvesse o silêncio. O que é que nós temos aqui? Nós temos a aproximação entre as palavras de som e silêncio, que elas apresentam ideias contrárias. Então, o que nós temos? Nós temos a figura de linguagem denominada antítese. No número 2, o que foi que Joelma fez? Joelma disse que a lua me traiu. Então, o que foi que ela fez nessa construção? Ela transformou a lua numa pessoa, ou seja, num ser humano. Então, ela personificou a lua. Por quê? Porque a lua não tem capacidade de trair. Geralmente, quem comete essa ação, quem pratica essa ação, é o ser humano. Então, ela personificou. Nós temos a figura de linguagem chamada personificação, que pode também ser chamada de prosopopeia. No número 3, nós temos o seguinte: o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. O que é que nós temos aqui? Nós temos dois elementos contrários, paz e guerras, que são aproximados numa mesma construção. Mais uma vez, nós temos um exemplo de antítese. No número 4, nós temos: foi você que quebrou a jarra, que belo serviço. Quando a pessoa usou essa expressão, que belo serviço, ela estava querendo dizer exatamente o contrário do que ela falou. Então, ela estava ironizando. Então, nessa frase, nós temos a figura de linguagem chamada ironia. No número 5, nós temos a seguinte construção: o amor é como um raio galopando em desafio. O que foi que Djavan fez aqui? Djavan comparou o amor com um raio galopando em desafio. Então, ele quis dizer que era tipo assim, uma coisa perigosa, certo? E para isso ele se utilizou da expressão como. Para fazer comparações é muito comum nós utilizarmos o como. E no dia a dia a gente usa muito o que nem, mas o que nem não combina com toda a construção. Além de construções como e que nem, a gente pode usar mas que, menos que e assim por diante para realizar comparações. No número 6, nós temos o seguinte: podem voar mundos, morrer astros, que tu és como um Deus, princípio e fim. Nessa construção de Fagner, nós temos 3 figuras de linguagem. Primeiro, nós temos a hipérbole. Por quê? Porque ele diz: podem voar mundos, morrer astros. Isso é um exagero. E depois nós temos o quê? A comparação. Ele diz que tu és como um Deus. Olha aqui a palavrinha como. Ele aproximou tu, que é a pessoa com quem ele está falando, a um Deus, por ter alguma coisa similar entre esses dois seres. E se utilizou do como. E por fim ele diz princípio e fim. Ou seja, começo e fim. 2 ideias contrárias. Então aqui nós temos antítese. Alguns alunos viram em podem voar mundos e morrer astros a figura denominada personificação ou prosopopeia. Poderia ser, mas aqui ainda não está comprovado uma personificação por causa dessa palavrinha podem. Ele não disse que o mundo voa, ele disse que o mundo pode voar. Ele não disse que os astros morrem, eles dizem que os astros, ele diz que os astros podem morrer. Então aqui nós ainda não temos configurado uma personificação. No número 7, nós temos o seguinte: elas vivem de caridade pública. Quando alguém usar essa expressão, dizer elas vivem de caridade pública, disse para amenizar a situação, ao invés de dizer assim que elas vivem de esmola, então usou uma figura de linguagem chamada eufemismo. O número 8, a gente tem o seguinte: o universo era pouco para nós. Vejam só que exagero, alguém dizer que o universo é pouco, né? O universo não tem fim, é infinito. Então, na letra da música de Roupa Nova foi se utilizado o quê? A hipérbole, exagero. O número 9 diz o seguinte: meu cartão de crédito é uma navalha. O que foi que Cazuza fez aqui?
casos aproximam cartão de crédito e navalha, por haver entre cartão de crédito e navalha alguma coisa em comum. Por que ele fez essa construção? Porque nós sabemos que o cartão de crédito, geralmente no final do mês, nos dá uma facada, né? E é para isso que serve a navalha. Então, foi essa aproximação que ele fez entre o cartão de crédito e a navalha. É fácil a gente identificar uma metáfora, porque na maioria das vezes ela é construída a partir do verbo ser. Então, aparece um é, um era, um seria e assim por diante. E poderia também, no lugar desse verbo aqui, simplesmente nós temos um travessãozinho. Meu cartão de crédito, uma navalha. E teria o mesmo sentido. Continuaria sendo uma metáfora. Bem, por hoje é só. Nos próximos momentos nós revisaremos outros conteúdos, tá certo? Obrigada e até a próxima.